Como um grupo que se diz católico pode maldizer grupos da Igreja? Carta enviada por um consulente de Brasília, Distrito Federal, em 13 de maio de 2007, escolaridade superior concluído, religião católica, profissão engenheiro. Senhor Orlando, sou católico, frequento a missa regularmente por ter recebido essa fé de meus pais, nunca pensei em deixar a fé católica, como também sempre acreditei nos dogmas da Igreja e naquilo que sempre me foi passado como doutrina desde a primeira comunhão. Não pertenço a nenhum grupo ou movimento por não achar isso importante. Porém, confesso que ao descobrir o site dessa associação cultural, navegando na internet, e depois de alguns dias lendo os textos e comentários aqui publicados, fiquei impressionado e resolvi lhe escrever. De um lado, artigos sobre a doutrina muito profundos e uma apresentação do grupo como sendo verdadeiros católicos defensores da fé tradicional, e de outros comentários maldizentes sobre grupos da Igreja, sobre o concílio e até o Papa. E pensei, será que esses são realmente católicos? Eu não sou formado em teologia nem filosofia, sou apenas um fiel que vai à missa e às vezes leio livros de santos e penso que um verdadeiro católico obedece ao Papa e às resoluções do Vaticano e dos concílios, mesmo que possam parecer erradas. Acho que os santos agiam assim. Podiam até corrigir seus superiores, como Santa Catarina de Siena, mas o faziam em privado. Não entendo como um grupo que se diz católico pode se empenhar em desmoralizar a própria Igreja, me parece algo estranho. Acho que os protestantes fizeram isso e depois criaram a sua própria Igreja, dizendo que os líderes da Igreja Católica a haviam desvirtuado. Na missa desse domingo, ouvi a primeira leitura que dizia que naquele tempo surgiu uma dúvida se os pagãos convertidos deveriam se submeter à circuncisão. Então os anciãos se reuniram e julgaram o assunto e proferiram uma decisão que foi obedecida por toda a Igreja. Acho que é essa a verdadeira atitude do cristão católico, que aliás é a marca da Igreja, a obediência. E por mais que tenha uma foto sua de joelhos entregando um documento ao Papa João Paulo II, seus comentários mostram o contrário. Um homem que não aceita a realidade da Igreja de hoje, decidida por aqueles escolhidos por Deus para governá-la. Essa leitura me motivou a escrever essa carta, mas não acredito que irá respondê-la ou publicá-la, e se o fizer, temo que vá deturpar minhas intenções, como me pareceu ser sua especialidade em cartas de alguns fiéis que lhe escreveram argumentando contra suas colocações. Atenciosamente. Muito prezado, salve Maria. Você tem razão em dizer que um verdadeiro católico tem que obedecer ao Papa. Que Papa? A todos os papas seguindo e ensinando o que todos os papas ensinaram em toda a história da Igreja. Você se espanta que os textos do site Monfort critiquem grupos católicos por estarem cheios de erros. Mas você não viu que o Papa Bento XVI disse aos bispos do Brasil na Catedral de São Paulo? Você não viu que o Papa criticou os bispos e os padres por não catequizarem convenientemente os fiéis do Brasil e que essa é uma das principais causas de saída dos católicos para as seitas protestantes? Aconselho que você faça 4 leituras. Primeira, o Catecismo, e compreenda que a Igreja na Terra é militante, e ser militante significa ser combatente. Segunda, a encíclica Pascendi, do Papa São Pio X, que ensina que os piores inimigos da Igreja estão dentro dela. O inimigo que está dentro da fortaleza é o primeiro que deve ser combatido. Terceira leitura, História da Igreja, e verá que os santos sempre combateram os hereges que existiam dentro da Igreja. Quarta leitura, Evangelhos, que nosso Senhor Jesus Cristo combateu mais os fariseus do que os pagãos, porque os fariseus pareciam bons e assim enganavam o povo. E você deve se lembrar que nosso Senhor nos recomendou que tomássemos cuidado com os lobos vestidos de ovelhas. Bento XVI pediu que rezássemos a Deus que lhe desse coragem para enfrentar os lobos. Você, por acaso, já não desconfiou de certos pastores
que só recebem lobos, que só os agradam? Olhe então por baixo da pele de cordeiro que alguns usam, com bermuda, óculos escuros e calça jeans, e verá o pelo do lobo. Um abraço e cuidado com os lobos. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.